A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui no Monte do Profeta. Uma palavra que Deus, me revelou, falou comigo nesse monte, em nome do Senhor, e colocou na tábua do meu coração para trazer para vocês aqui, com a meditação na Bíblia, abençoada para cada um de vocês, inscrito no nosso canal, você que vai ouvir. Estou aqui no Monte do Profeta, mas daqui tem uma palavra, em nome do Senhor, mais um dia, Domingo estava trazendo uma palavra aqui, também hoje o Senhor me proporcionou trazer uma palavra, uma segunda-feira, primeiro aí do mês, de junho de 2026. Estou aqui profetizando sobre a vida de vocês. Então, vai uma palavra aqui de Deus, irmão, para o teu coração, amém? Que está escrito em Neemias, amém? Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: Ora, sucedeu que quando Sambalate e Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado as muralhas e que não havia fenda embora naquele tempo, e não tivesse posto portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer: ele vem, reúnamos em alguma das aldeias de planície de Ono. No entanto, eles pensavam em fazer mal. Enviaram esse mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo não posso descer, porque cessaria a obra quando eu a desço e desço até vós. Irmão, essa palavra aqui, em nome do Senhor Jesus, para o dia de hoje, segunda-feira, é uma palavra poderosa, uma palavra edificante, uma palavra de proporcionar você ao alvo, porque quando falamos de Neemias, falamos de muralhas, na verdade, em nome do Senhor edificar, em nome do Senhor as muralhas. E quando falamos em nome do Senhor dos muros de Jerusalém, falamos e lembramos do seu servo Neemias. Neemias estava dentro do palácio, servindo ao rei. Chama um copeiro, nós chamamos da história de Neemias, e ele propôs no coração de levantar os muros. Irmão, o muro esse que estava realmente caído, muro esse que estava esquecido, Mas Neemias, a visão de Neemias em nome do Senhor, muitos esqueceram de levantar, mas Neemias colocou no coração, na mente, de levantar aqueles muros. Estava parado. Ninguém queria saber daqueles muros, ninguém que se dedicou a querer levantar aqueles muros. Mas só Neemias colocou no coração de que ele ia levantar aqueles muros, se levantou, Gesem, se levantou Tobias, se levantou aí para poder levantar contra Neemias. Mas o texto diz ali em cima, no tema, que é inimigo de Neemias. Então você vê que eles mandaram até carta para poder embargar a obra, o levantar dos muros. Mas Neemias mandou um recado: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Então, irmão, essa é a obra, amém? Que Neemias falou e colocou ali naquele envio de carta: estou fazendo uma grande obra. Irmão, fazer a obra não é hoje, fazer amanhã é parar. Fazer a obra é constante, amém? Constante em oração, constante buscando, constante em nome do Senhor, servindo a obra do Senhor. Então você é Neemias, irmão. Então, que Deus possa te abençoar nessa construção dos muros, reconstruções do muro, amém? Em nome do Senhor, quando você se dedicar, propôs no coração de servir a Deus com sinceridade e amor, vão se levantar os inimigos que se levantou contra Neemias. Então se prepara em tudo que tu for fazer. Em nome do seu inimigo vai se levantar para querer te destruir. Em nome do Senhor, tirar você do foco, tirar você do propósito, tirar você, em nome do Senhor, de se santificar. Então, todas as vezes que você se aproximar de Deus, o inimigo vai se levantar para querer te impedir de você se levantar para buscar o Senhor e fazer, em nome do Senhor, o que Deus ordena fazer. Então, Neemias, ele naquele momento, ele sabia quem estava usando eles era o inimigo, para poder impedir ele de levantar aquelas muralhas. Então, se levanta da onde você está, tenha coragem, em nome do Senhor, e vai buscar o Senhor. Porque eu creio que quando você estiver buscando, Deus vai salvar a tua casa, vai salvar os seus, vai salvar aqueles que estão desviados. E quando você colocar a mão, em nome do Senhor, para construir,
em nome do Senhor, aquilo que está realmente lá jogado, acabado, Deus vai te edificar, Deus vai abençoar. E Neemias fechou brechas. Ele não só queria levantar os muros, mas foi levantando os muros e fechando pequenas brechas. Por quê? Para o inimigo não penetrar naquelas pequenas brechas para poder fazer uma grande ruaça. Então, o que eu deixo para vocês hoje nessa palavra? Pequenas brechas faz bastante estrago na vida de um cristão. Amém? Então, que essa palavra sirva de conselho para mim, seja de exemplo para mim e para você que está ouvindo também. Então, fecha as pequenas brechas. Neemias estava ali, realmente, Deus colocou no coração de ele fazer, levantar aqueles muros. Mas o inimigo se manifestou. Ele já sabia que o inimigo ia se manifestar, então ele começou a fechar o quê? As brechas. Então, hoje, fecha as brechas em todo sentido. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, terra? Que Deus possa guardar você. Estou aqui no Monte do Profeta, trazendo essa palavra. Amém? Não dê brecha, amém? Para o inimigo. Porque o inimigo de Neemias, ele não estava brincando, né? Mandou até carta para poder paralisar aquela obra. Se levantou, em nome do Senhor, quando ele começou a colocar as mãos, em nome do Senhor, nos muros que estavam ali parados. E é assim. Então fecha as brechas, não dê brecha. Porque se der brecha, você vai parar de adorar, você vai parar de orar, você vai parar de buscar, você vai parar de fazer muitas coisas na obra do Senhor. Então não dê brecha. Em nome do Senhor, fecha a brecha. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.